Pronto. Nós estamos aqui então no estudo bíblico. Eu estou falando para a gente poder colocar isso no vídeo de YouTube. Nós estamos no estudo bíblico da Congregação Evangélica Luterana Cristo de Uberlândia, Minas Gerais. Estamos aqui com a dona Edith, com o seu Altamiro e a dona Elizabeth, que estão acompanhando o estudo bíblico de hoje. Hoje o tema é sobre a presença de Deus, né? Aí agora a gente pode conversar normal, porque já fiz a apresentaçãozinha para colocar no YouTube. Hoje o tema é a presença de Deus. Muita gente fala presença de Deus, o que é sentir a presença de Deus, né? E hoje mesmo uma moça conversou comigo, acho que foi hoje ou foi ontem, eu não lembro. Não estou meio fora de tempo, assim, não sei se foi hoje de manhã ou foi ontem. Ela perguntou como é que eu ouço a voz de Deus, pelo fato de eu ser pastor, como é que eu ouço a voz de Deus, né? Eu falei para ela, eu creio que a voz de Deus é a Bíblia, é a palavra de Deus, né? Ela, não, mas você não ouve no ouvido e tal. E aí muita gente pensa assim, que você tem que ter uma experiência, você tem que ter alguma coisa, tem que ter um arrepio, você tem que ter uma emoção forte, uma alegria muito forte. Tem gente que fala de choques elétricos e tudo mais, para que você sinta a presença de Deus. Daqui a pouquinho a dona Edith volta, deve ser problema lá na internet dela. Para que você sinta a presença de Deus. Deixa eu ver se ela volta, senão a gente continua, tá? Só para ver, para ela não perder essa apresentaçãozinha. Enquanto isso, a festa julina, então você depois vê com a Aline e a Maraísa, que elas que estão mais a par disso, né? A gente tinha organizado de um jeito, mas foi mudada a organização e eu tô com muita coisa para fazer, não estou em condições de acompanhar essa organização, então estou deixando aqui. Aí, seu Altamiro voltou. Sejam bem-vindos de volta. A gente tá vocês devem estar com problema na internet aí também. Aqui tá muito ruim também a internet. Mas vamos continuar. Então, tem gente que fala pra mim, e fala assim, pastor, eu oro, mas parece que minha oração não passa do teto. Eu não sinto nada. Sabe? Tem gente que fala, pastor, eu tenho ido na igreja, mas eu não estou sentindo nada. Então, não sei se eu estou certo, sabe? Aí a pessoa começa a se culpar. Será que eu estou andando certo? Porque eu não estou sentindo nada, né? E aí as pessoas acham que a presença de Deus é isso, é um sentimento, é uma experiência pessoal com Deus. E não é bem assim, não é bem assim. O que a Bíblia fala? Deixa eu colocar, vou compartilhar a tela, deixa eu abrir aqui minha Bíblia. E aí eu vou compartilhar a tela com vocês para a gente poder entender o que a Bíblia fala sobre essa experiência, sobre esses arrepios, sobre sentir alegria, sentir uma emoção forte. O que a Bíblia tem a dizer sobre isso? Para que a gente Falar em outras línguas. isso, falar em outras línguas, essas coisas, como sendo a prova de que nós estamos tendo a presença de Deus. Se eu não falo em outras línguas, se eu não sinto arrepios, se eu não sinto choques elétricos, então eu não estou sentindo a presença de Deus, eu não estou na presença de Deus. A minha oração não passa do teto, o meu culto não é recebido por Deus, ele não passa do teto da igreja para Deus, porque eu não estou sentindo nada. A prova de que Deus está comigo, de que Deus está presente, é eu sentir a tal presença de Deus através de arrepios, através de línguas e tudo mais. E não é isso que a Bíblia fala. Não é isso. Nós vamos ver Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Eu vou compartilhar a tela com vocês aqui. Vocês poderiam ver no celular também. Só um minutinho. Deixa eu compartilhar a tela. Hebreus 11, 1. Isso, Hebreus 11, capítulo 1. Capítulo. Não, versículo Capítulo 1. 11, não, versículo 1, isso. Aqui, deixa eu aumentar a fonte para ficar fácil de ver. Aí
fica fácil, né? Deixa eu jogar minha ferramenta aqui. Ó, a fé é isso na NTLH. Vamos ler na revista Almeida, que ela é mais certa, né? A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Em outras traduções, a fé, uma nova versão internacional, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então, se a gente coloca a prova da presença de Deus, de que nós estamos na presença de Deus pelo nosso sentimento, isso não é fé. Isso não é fé. A fé é a prova, né? Se eu tenho... por exemplo, eu sei que a minha esposa está lá no quarto. Eu vi ela no quarto. Então não é fé que ela está lá no quarto, é uma constatação. Eu vi que ela está no quarto. Eu estou aqui no escritório, né? Ela está em casa, na minha casa. Ela está lá na minha casa e eu estou aqui no escritório. Eu vi que ela está lá em casa. Não é uma prova, não é uma fé, é uma constatação. Se eu coloco a minha fé em constatação, ela não é fé. Então, se Deus está comigo através do arrepio, através das línguas diferentes, através de choques elétricos, da emoção, de sentir alegria, de sentir alguma coisa diferente, então isso não é fé, isso é constatação. E assim, o seu relacionamento com Deus acaba sendo prejudicado, muito prejudicado. Por quê? Porque você depende dessas constatações para você confiar que Deus está com você. Se você não tem essas constatações, você começa a duvidar que Deus está com você. A grande questão, né? As pessoas, elas, quando querem olhar para Deus, elas olham para si mesmas. Elas querem encontrar Deus em si mesmas. Então elas olham para suas obras. Essa semana eu pequei menos. Essa semana eu não fiz isso. Essa semana eu fui muito bom, fiz um monte de coisa legal, ou deixei de fazer um monte de pecados. E aí ela pensa, Deus está comigo, porque eu sou uma pessoa boa. Ou porque eu sinto arrepio, porque eu falo em línguas diferentes, né? E aí, quando ela não sente o arrepio, ela pensa, poxa, o que eu estou fazendo de errado? Ela não está enxergando mais Deus em si mesma, porque ela não está cumprindo com essas regras que nem estão na Bíblia. A Bíblia não fala nada de ter que sentir arrepio. E quando é línguas estranhas, isso era raro, e ainda é raro. É quando há uma necessidade disso. Hoje em dia quase não existe mais necessidade disso. Você pode fazer alguém falar em línguas estrangeiras que outras pessoas entendam? Pode, mas isso é muito difícil de acontecer. Então, assim, se a gente olha para nós mesmos procurando Deus, a gente pode até achar de vez em quando, porque a gente está bem. Mas um dia você chega cansado, você não dormiu direito. Aqui na nossa igreja o culto é 9 horas da manhã. E aí você no sábado trabalhou em casa, de repente fez serviço doméstico até meia-noite, até 1 hora da manhã. E aí você acorda cansado e vem para o culto. E aí você não sente aquela alegria de vir no culto porque você está com o corpo cansado. E aí você fala, não, hoje Deus não estava comigo, hoje eu estava em falha, eu estava em pecado. Não é assim, seu corpo está cansado, você não vai sentir alegria, né? Porque você está cansado, ou você está gripado, está com dor nas costas. E aí você não sente a alegria em vir na igreja, em adorar a Deus e tudo mais. É por limitação do seu corpo. É limitação do seu corpo. E isso não significa que Deus não está com você. Qual é a prova que nós temos de que Deus está conosco? A fé. A fé é a certeza daquilo que esperamos. Nós esperamos que Deus esteja conosco. A certeza, nós temos certeza de que Deus está conosco. Porque nós cremos no que Jesus prometeu, na promessa dele.
e a prova das coisas que não vemos. Eu posso não ver, não sentir, eu não tenho uma constatação de que Deus está comigo, mas eu tenho a prova de que Deus está comigo, que é a promessa dele, é a palavra de Deus. Ele disse que nunca ia abandonar a gente, que ele está conosco até a consumação dos séculos. Então, eu creio que Jesus falou a verdade, que ele não mentiu. Eu creio que Jesus está comigo, porque a fé é a prova das coisas que nós não vemos. Então, é pela fé que nós temos a certeza e a segurança de que Deus está conosco. Não por constatações, não por sentimentos. Então, assim, eu estou orando, minha sensação é de que a oração não está batendo, passando do teto. Eu estou em pecado, estou cansado, estou triste, estou doente. Nada disso impede Deus de te ouvir. Imagina que Deus vai parar de te ouvir, ainda mais quando você mais precisa dele. E aí ele vai virar as costas. Ele já virou as costas uma vez para Jesus quando ele estava na cruz. Jesus falou: Deus meu, por que me abandonaste? Porque Jesus levou todos os nossos pecados. E ele não vai virar as costas para nós. Ele não vai virar as costas para nós. Então, quando nós estamos mal, quando nós estamos cansados, doentes, aí que nós temos que orar e conversar com Deus. Porque nós temos essa certeza e a prova de que ele vai nos ouvir. Não é o arrepio, não é o choque elétrico, não é a emoção, aquela coisa emocional. Nossa, eu estou me sentindo bem, estou me sentindo feliz. É bom se sentir feliz e Deus tem nos dado muita felicidade. Né? Deus é bom. Né? Deus é bom. A maioria das vezes ele nos dá felicidade. Mas tem dias que a gente não tá bem. Tem dias que a gente não tá bem e não é aí que Deus tá com a gente. Não vai abandonar a gente. Ah, eu orei, mas eu não senti nada. Tudo bem. Creia. A fé é a certeza de que ele está com você. E a fé é a prova de que ele está com você. Então é crer que Jesus está com a gente. Pode comentar, Elizabeth. E também é ação do inimigo também, né? É o papel dele fazer que a gente se sinta frio, né? Isso, Sim. quanto mais frio você tiver, aí você acha, tô longe de Deus, aí vai se afastando mais e vai ficando cada vez mais frio e é o Mais que fraco. Uhum. mais fraco e é o objetivo do inimigo, né? Exatamente. Ele quer que a gente duvide. Só que a fé, se a gente crê, a gente sabe. A gente duvidando ou não, Deus não vai sair de perto da gente. Mesmo que a gente duvide, Deus não vai sair de perto da gente. Ele vai continuar com a gente. Mas, quando a gente crê, a gente aproveita esse benefício. A gente aproveita que está com a gente. Então, a gente fica tranquilo. Não, hoje eu não senti nada, mas Deus estava comigo. Deus estava comigo. Hoje estou frio, eu estou muito frio hoje. Meus sentimentos não estão legais, mas Deus está comigo. Eu estou em pecado, fiz coisa errada, mas Deus está comigo, Ele vai me ajudar a não a ter nova chance para não fazer isso de novo. Deus vai me dar novas chances para não fazer isso de novo. Então, isso, sentir a presença de Deus virou uma lei, uma regra para muita gente. Só que tem um hino antigo, que ele não é muito conhecido na igreja luterana, mas ele diz assim: eu sei que estás comigo, Senhor, ainda que meus sentimentos não te alcancem. Eu sei que estás comigo, ainda que meus pensamentos gritem não. Então, ainda que meus sentimentos sejam ruins ou sejam frios, não estou sentindo nada, Deus está com a gente. Eu sei que estás comigo, Senhor. E ainda que meus pensamentos digam não, Deus não está com você pelo motivo que for, eu sei que estás comigo, Senhor. Eu sei que o Senhor está comigo. Então, a gente vê aqui que como é que a gente faz então para sentir a presença de Deus de maneira bíblica? Nem sempre a gente sente. Nem sempre.
né? Mas a gente crê, né? E uma forma que a gente tem de sentir a presença de Deus, sabendo que Deus está ali com a gente, qual que é? Ouvir a palavra de Deus, participar do sacramento, né? Eu como o corpo de Jesus com a boca e eu bebo o sangue de Jesus com a boca. Jesus está presente ali no pão e no vinho. Jesus está presente ali na absolvição. Jesus está presente ali na pregação da palavra. Então eu sinto a presença de Deus não por mim, eu não olho Deus, eu não procuro Deus mais dentro de mim. Deus está dentro de mim, mas ele vem a mim pela palavra e pelos sacramentos. Então eu quero olhar para Deus, eu não vou olhar para mim porque eu só vou achar pecados. Deus está dentro de mim, mas ele vem a mim por esses meios. Então eu vou olhar para a Bíblia, eu vou olhar para a pregação, eu vou olhar para o perdão de Deus, eu vou olhar para o batismo, que eu sou batizado, vou olhar para a Santa Ceia, que eu tomo a Santa Ceia, Jesus está ali presente. Essa é a presença de Deus. Agora, arrepio é bom quando a gente ora e sente coisas legais, coisas boas, né? Eu gosto muito de orar. Às vezes eu me empolgo, fico um tempão conversando com Deus e é gostoso, é muito gostoso quando a gente sente coisas boas. Mas isso não deve ser aquilo que a gente procura na oração. Não é o que a gente procura. O que a gente procura na oração? Jesus. E Jesus diz que está presente. Porque se a gente pensa naquilo que a gente sente, a gente está orando com o objetivo de nós mesmos, né? E não buscando Jesus. Nós estamos buscando um sentimento, uma sensação. Mas quando nós buscamos Jesus, ele está com a gente, ele nos atende, independente da sensação, do sentimento que a gente tem. Eu tenho que beber alguma coisa o tempo todo por causa do tempo seco aqui, tá? Então vamos ler outra passagem da Bíblia. Mateus, capítulo 28. Versículos 19 e 20. Versículos 18, na verdade, a 20. Vou grifar aqui para nós lermos. Tá mutado, Elizabeth, seu microfone. Mas vai ser nessa linguagem que lê na igreja, na NH? Pode ser. Eu vou colocar aqui. Como é que é? NTLH, né? Isso, pode ser. A gente pode colocar. Mateus? Capítulo 28, versículos 18 a 20. Ai, amo esse versículo. Uhum. Eu também gosto. Teve uma época da minha vida que ele era assim meu guia. A gente se Sim, pega, né, eu sempre na lembro. palavra para superar algumas coisas. Eu lembro, era meu preferido. Tá vendo? A senhora passava por situações difíceis que todo cristão passa, né? E lembrava da palavra, independente do que a senhora estava sentindo, né? Podia ser um sentimento ruim, mas pela palavra de Deus você tinha a promessa que você confiava e vivia esse benefício, né? Esse benefício de saber. Especialmente o último, né, o 20b. Eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos, né? Esse aí Exatamente. é confortador, né? Exatamente. É isso que é, assim, é isso que nos segura, né? Porque se a gente ficar dependendo do sentimento, hoje eu tô me sentindo forte. Tem dia que a gente não tá se sentindo forte, mas a gente lembra da promessa de Jesus, né? Também. Tem aquele hino, né? Firmes na promessa de Jesus. É. Então diz assim a leitura, ó. Então Jesus chegou perto deles e disse: Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo que tenho ordenado a vocês. E lembrem disto: eu estou com vocês todos os dias,
até o fim dos tempos. Essa palavra obedecer, ela na verdade significa guardar, porque a gente não tem capacidade de obedecer. Aí a tradução colocou a obedecer porque talvez os tradutores pensem que nós temos capacidade de obedecer, mas a gente não tem essa capacidade. Quer ver? Vamos ver aqui no grego. Aqui. Deixa eu colocar uma que tem... Acho que não tem nenhuma em português aqui para vocês verem. Não tem. Nesse aqui não tem. Eu queria mostrar para vocês o grego já com a tradução para o português. Eu só tenho para o inglês. Deixa eu ver aqui, ó, Almeida. Aqui no Almeida, tá vendo? Guardar. Vamos ver se aqui tem em português. Terel, o nome do verbo, o verbo guardar, terel. Na revista atualizada também, ensinando-os a guardar todas as coisas que você tem ordenado. Sim. Esse verbo terel, os tradutores devem pensar que é assim, tem cristão que pensa, né, que nós temos sim capacidade de obedecer. Então, para eles, tanto faz traduzir como guardar ou obedecer. Mas a gente sabe que tem diferença. A gente guarda no coração tudo que Jesus falou, mas a gente não consegue obedecer tudo. A gente tenta, a gente se esforça. A gente não fala, já que eu não consigo, então deixa pra lá. Não, a gente tenta se obedecer. A gente luta até a morte para obedecer, mas nem sempre a gente consegue. A gente é falho, né? Mas Jesus não deu esse peso. Vocês têm que obedecer. Jesus falou, vocês têm que guardar, né? Então, ensinando-os a guardar a tudo que tenho ordenado a vocês. E lembrem disto, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Ele nunca abandona a gente. Então esse papo de sentir a presença de Deus, a gente sente pela fé, né? Sabe, quando a gente está andando assim, a gente acorda de manhã, sai, eu abro a porta aqui para os cachorros saírem. Aí às vezes eu sinto aquele cheirinho de chuva, eu falo, vai chover. Agora não, né? Porque aqui tá seco. Mas quando é época de chuva, eu sinto aquele cheirinho e falo, vai chover. Eu sinto que vai chover. Eu não tenho prova de que vai chover, mas eu tô sentindo que vai chover. Mesma coisa, eu sinto que Deus está comigo. Por que eu sinto que Deus está comigo? Porque Ele prometeu. Eu estou com vocês todos os dias. Então, sentir a presença de Deus não é sentir uma emoção forte, uma sensação forte. Às vezes eu estou cansado, às vezes eu estou doente, eu não estou sentindo nada, mas eu sinto a presença de Deus pela fé, sem nenhum arrepio, sem línguas diferentes, sem alegria forte, sem nada disso. Mas eu sinto a presença de Deus. Por quê? Porque Ele prometeu. Então eu sinto que Deus está comigo. Eu sei que Deus está comigo. Eu sei que Deus está com a gente. Que Deus está com vocês. Porque Ele prometeu. É isso, é crer. É crer no que Ele prometeu. Ele falou que estaria com a gente, com todo mundo que é batizado, né? Nós somos batizados, então nós temos essa certeza de que Ele está com a gente. Então nós temos essa presença de Deus. Outra forma da gente sentir a presença de Deus, independente de sentimento ou não. Vamos voltar para Mateus. Deixa eu ver se é o 5 ou se é o 7. Cadê? Deixa eu só ver aqui minha anotação. Cuidou? Aqui, pronto. Mateus capítulo 7.
deixa eu ver aqui. Acho que eu fiz uma anotação errada. Deixa eu pegar aqui a certa. Tá, Mateus não é 5, é Mateus 25. Desculpa, Mateus 25. Versículo 31 em diante. Mateus 25, versículos 31 em diante. Essa é outra forma da gente sentir a presença de Deus. Não é no arrepio, né? É nisso aqui. Primeiro, mais importante de tudo, pela fé. Eu creio. Posso não estar sentindo nada, mas eu creio. Jesus prometeu e eu creio no que ele prometeu. Ele está comigo, independente do que eu sinto. Então isso é sentir a presença de Deus. Pastor, Oi. Mateus 25, 30. 31 em diante. Jesus terminou dizendo, quando o Filho do Isso. Homem vier como rei, é isso? Isso, esse mesmo. Tá. Diz assim. Jesus terminou dizendo: quando o Filho do Homem vier como rei com todos os anjos, ele se sentará no seu trono real. Todos os povos da terra se reunirão diante dele, e ele separará as pessoas umas das outras, assim como o pastor separa as ovelhas das cabras. Ele porá os bons à sua direita e os outros à esquerda. Na verdade, a Bíblia fala os que fizeram bem, né? Não é bom. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, vocês que são abençoados pelo meu Pai. Venham e recebam o reino que meu Pai preparou para vocês desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e vocês me deram comida. Deixa eu continuar. Estava com sede e me deram água. Era estrangeiro e me receberam na sua casa. E aí, estava sem roupa e me vestiram. Estava doente e cuidaram de mim. Estava na cadeia e foram me visitar. Então os bons perguntarão: Senhor, quando foi que o vimos com fome e lhe demos comida, ou com sede e lhe demos água? Quando foi que vimos o Senhor como estrangeiro e o recebemos na nossa casa? Ou sem roupa e o vestimos? Quando foi que vimos o Senhor doente ou na cadeia e fomos visitá-lo? Jesus continua aqui no versículo 40. Aí o rei responderá: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quando vocês fizeram isso ao mais humilde dos meus irmãos, foi a mim que me fizeram. Quero sentir a presença de Deus, quero servir a Deus. Como é que eu faço? No próximo. Servir. O próximo. No próximo. Jesus está presente? Está presente em nós pela fé, como nós vimos aqui, né? Ele prometeu. E ele está presente também no próximo. Quer sentir Deus? Serve o próximo. Dá água para beber para quem está com sede, dá comida para quem está com fome, ajuda quem está doente. Não precisa fazer que nem o pastor. Eu vou para hospital, eu vou para presídio, né? Mas você não precisa, se você quiser fazer, todo mundo pode fazer isso, mas se você não tem condições de fazer, tudo bem, ajuda seu vizinho, ajuda seu parente, ajuda as pessoas que aparecerem na sua vista. Ali você está sentindo Deus também, servindo o próximo. Não é no arrepio. O arrepio é coisa de segundos. Agora, quando você serve o próximo, você leva uma cesta básica, conversa com o próximo, o que você puder fazer, né? Sua vizinha ou sua filha, seu parente acabou de ter um bebezinho e você vai lá e ajuda a lavar a louça, ajuda nas coisas. Isso você está servindo a Deus. Eu quero sentir Deus. Tá ali o bebezinho, tá ali a sua vizinha, o seu parente ali que acabou de ter o bebezinho. Deus está ali. Deus não é eles, né? Deus é uma pessoa. Deus não é tudo. A gente não pensa assim, Deus é uma pessoa. Mas ele se faz presente no nosso próximo. Por isso que é bom a gente sorrir. A gente vai no supermercado, tá com sono, de mau humor, vai na padaria de manhã, tá com sono, de mau humor, e aí a gente trata bem, não precisa puxar assunto, mas trata bem a balconista lá da padaria que vai servir o pão,
Deus está ali com ela também. Ele não prometeu que estaria com a gente? Deus está ali com ela também. Quando você Entende? passa e dá bom dia ou boa tarde a uma gari, às vezes ela te olha assim até surpresa. Sim, sim, exatamente. O que a gente puder fazer de cumprimentar as pessoas, né? Fazer o bem para as pessoas. O que a gente puder fazer para ajudar as pessoas, o que a gente faz para as pessoas, a gente está fazendo para Deus, né? Então, se a gente quer servir a Deus, serve o próximo, né? A gente serve a Deus vindo no culto, ouvindo a palavra, recebendo o sacramento, ajudando aqui na igreja. Quando a gente ajuda na igreja, a gente está ajudando o próximo, para que as pessoas possam vir cultuar. Mas também a gente pode fazer isso em casa, a gente pode fazer isso na padaria, na farmácia, no supermercado, no posto de gasolina. A gente pode servir a Deus em tudo quanto é canto. E Deus está ali presente. Quero sentir a presença de Deus, sorri para o gari. Ali Deus está presente e você está sorrindo para Deus, não porque o gari é Deus, o gari não é Deus, mas Deus está ali com o gari, assim como ele está com você. Então, se sorriu para o gari, você está sorrindo para Deus. Tratar bem as pessoas, né? Então, isso é sentir a presença de Deus. Retomando, então, para a gente encerrar, o que é sentir a presença de Deus? Crer em Deus, independente do que a gente está sentindo. Eu estou orando, mas a minha oração não passa no teto. O que Jesus prometeu? Estarei com vocês. Então Deus está com você. Crê em Deus, mesmo que você não sinta nada, mesmo que você esteja cansado, com dor, triste, ou esteja frio, muito frio, não deixe de crer no que Jesus prometeu. Jesus prometeu que Ele estaria conosco. Ele está conosco. Ele está conosco. Então, segundo, palavra e sacramentos. Jesus está presente, Deus está presente quando ouvimos a palavra, quando lemos a Bíblia, quando oramos, quando recebemos o perdão na absolvição, quando nós lembramos do batismo, quando nós fomos batizados e quando nós comemos o pão e o vinho. Jesus está presente ali. Então, essa é a presença de Deus em nossas vidas. Jesus está presente sempre que a gente está recebendo dele. Isso tudo é receber dele. É receber dele. Eu recebo um monte de coisa de Deus, então eu quero levar essa presença de Deus para os outros, mas eu não sinto nada. Não é o que você sente, é o que Jesus falou. O que Jesus falou? Terceiro ponto para a gente sentir a presença de Deus: dá água a quem está com sede, dá comida a quem está com fome, visitar quem estiver solitário, ajudar quem estiver doente. Isso nós estamos fazendo para o próprio Deus. Sorrir para o gari, dar bom dia para a balconista da padaria, ser gentil com a caixa do supermercado. Tudo isso a gente está fazendo para o próprio Deus. Ajudar a vizinha, o filho, o primo que teve bebê e está precisando de ajuda. Tudo que a gente puder fazer, se estiver ao nosso alcance. Às vezes eu não posso ir lá ajudar a pessoa que teve a bebezinha, mas eu posso, de repente, comprar uma fralda, né? Alguma coisa que eu puder fazer. E Deus, a gente está fazendo para Deus, o mínimo que a gente puder. E aí isso é também sentir a presença de Deus. Então isso que a Bíblia ensina sobre sentir a presença de Deus. Ela não fala nada de arrepio, nada de sair pulando por aí, nada de ficar falando coisa que as pessoas não entendem, nada disso. Ela fala dessas coisas. A fé, a palavra, os sacramentos e servir o próximo. Isso é sentir, isso é estar na presença de Deus. Amém? Vocês querem fazer algum comentário? Alguma dúvida? Ok, então vamos orar? Vamos orar e pedir que Deus abençoe, que a gente tenha uma ótima noite. Deixa eu voltar aqui. E essa reunião foi gravada, tá? Eu vou colocar no YouTube, se vocês quiserem assistir de novo, tá bom? Vou colocar lá no grupo da igreja. Pode falar. Também, quando o senhor está falando nessa questão no convívio com as pessoas, né? E às vezes também a gente mostrar a presença de Deus em nós
também não julgando. Por exemplo, às vezes você vai no caixa, né? Aham. Passou no caixa do mercado, a pessoa está no mau humor, né? Mas você não sabe o que ela está vivendo ali, né? Às vezes ela está com muitos problemas em casa, né? E tem que estar tá ali trabalhando, e às vezes você, né, uma palavra, né, de às vezes calma, né, de vai melhorar. Eu às vezes faço isso, né? Me tiro, quando eu vejo, eu estou falando. Aí eu digo, calma, vai melhorar, o dia vai melhorar. A pessoa às vezes olha assim, né? Tipo assim, que ela está falando isso, né? Mas às vezes é uma forma da gente também levar a presença de Deus para quem também está em um momento de angústia, né? Sim. Às vezes, assim, a gente pode servir a Deus agindo, né, de forma proativa, tomando uma iniciativa. Vou levar uma fralda, vou lavar uma louça, né? Quando a gente lava a louça em casa, a gente está servindo a Deus. Deus está presente não só lá longe, Deus está presente dentro de casa, na minha esposa, no seu marido. Deus está presente também. E às vezes é de forma reativa, que nem a senhora colocou agora. A pessoa está mal e a gente reage bem. E aí ajuda a pessoa. A gente não tomou nenhuma iniciativa, mas a gente reagiu àquela situação e a pessoa acaba sendo beneficiada pela presença de Deus, porque a presença de Deus está no próximo e também está em nós. Nós podemos compartilhar essa presença tratando bem essas pessoas, né? Ajudando. É claro, a gente às vezes precisa ter uma reação firme, enérgica, quando a gente é maltratado ou quando a gente vê alguém sendo maltratado, a gente precisa se defender ou defender alguém. É, Isso é normal, faz parte, isso também é a presença de Deus. Mas sempre que a gente puder tratar bem, se for o caso de tratar bem, que é a maioria dos casos, grande maioria dos casos, então que a gente trate bem, mesmo que a gente seja tratado mal. Eu acho que o que a senhora pontuou é muito importante. Então vamos orar? Senhor Jesus, obrigado, Senhor, pela tua presença. Tu disseste, Jesus, que estaria conosco todos os dias e nós cremos nisso. E nós temos a certeza de que tu estás conosco pela tua palavra e também pelos sacramentos que tu instituíste, falando que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão conosco através desta palavra e destes sacramentos. E também nós temos a oportunidade de estar na tua presença quando nós servimos o próximo, quando nós servimos as pessoas que precisam de nós. Assim como tu usas pessoas para nos servirem, para nos ajudarem quando nós precisamos de ti. Obrigado, Senhor Jesus, por estares sempre conosco, por nos amar e por nunca nos abandonar, nunca nos desamparar. É em teu nome que nós fazemos essa oração e pedimos que tu nos dê uma boa noite de descanso, que nós possamos descansar bem para nosso trabalho e nossas atividades de amanhã. Amém. amém. Gente, então uma boa noite. Eu acho que o seu Altamiro não conseguiu desativar o microfone, mas não tem problema, tá? Vou colocar no YouTube, depois eu posto o link lá, se vocês quiserem assistir de novo, tá bom? Deus abençoe vocês, uma boa Amém. noite, tá bom? Tchau. Amém. Tchau.